Carolina aumenta a dose do meu remédio. Diz que é para eu dormir melhor, que preciso descansar. Mas eu vejo seus olhos. Não há preocupação ali. Há pressa. Há algo que ela quer esconder de mim. Eu tomo o comprimido. Finjo que durmo. E então, às 3 da manhã, ouço a porta do quarto de hóspedes se fechando com cuidado. Ouço a voz do meu marido sussurrando do outro lado. Levanto da cama mesmo com a dor rasgando meu corpo. Abro aquela porta e vejo os dois juntos. Minha filha, meu marido. Na minha casa. Enquanto eu me recupero de uma cirurgia. Naquele segundo, algo dentro de mim não quebra. Endurece. Eu não choro. Não grito. Apenas fecho a porta devagar. E começo a planejar. Porque tem coisas na vida que não merecem perdão. E traição assim merece justiça. Mas antes de eu contar como fiz os dois pagarem pelo que fizeram, deixa eu te explicar como cheguei até aqui. Como acreditei por tanto tempo em duas pessoas que, no fundo, nunca me amaram de verdade. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Raquel. Tenho 56 anos, moro em São Paulo, num apartamento no Itaim Bibi que levei anos para conseguir pagar. Trabalho como contadora há mais de 30 anos. Sou uma mulher organizada, discreta e sempre fui de resolver as coisas sozinha. Talvez por isso nunca tenha percebido o quanto me tornei invisível dentro da minha própria vida. Casei com Renato há 10 anos. Ele tinha acabado de se divorciar quando nos conhecemos num evento corporativo chato que minha empresa organizou. Ele era gerente comercial de uma distribuidora de bebidas. Simpático, bem vestido, com aquele jeito de homem que sabe conversar. Não era bonito no sentido clássico, mas tinha presença. Cabelo grisalho, bem cortado, ombros largos, sorriso fácil. O tipo de homem que entra numa sala e as pessoas prestam atenção. Eu estava com 46 anos na época. Divorciada há 15. Carolina, minha filha, tinha 20 anos e estava começando a faculdade de design em Florianópolis. Ela sempre foi uma menina bonita, morena, olhos claros, corpo esbelto, sorriso largo. Herdou a beleza do pai, que me deixou quando ela tinha 5 anos por uma colega de trabalho 20 anos mais nova. Desde então, criei Carolina sozinha. Trabalhei dobrado, paguei escola particular, cursinho, faculdade. Nunca faltou nada para ela. Quando conheci Renato, achei que finalmente tinha encontrado alguém para dividir a vida. Ele era atencioso. Me ligava todo dia. Levava flores. Dizia que eu era a mulher mais inteligente que ele já tinha conhecido. Eu, que sempre fui prática e desconfiada, acreditei. Porque ele parecia sincero. Porque eu estava cansada de estar sozinha. Carolina conheceu Renato 3 meses depois que começamos a namorar. Lembro do dia. Era um domingo de sol e eu tinha preparado um almoço especial no apartamento. Macarronada, como ela gostava. Renato chegou com uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Ele foi gentil com ela. Perguntou sobre a faculdade, elogiou o curso, disse que design era o futuro. Carolina sorriu, educada, mas percebi que estava reservada. No fim do almoço, quando Renato saiu para atender uma ligação, ela veio até a cozinha onde eu lavava a louça. Mãe, você tem certeza sobre ele? Perguntou encostada no balcão, os braços cruzados. Por que a pergunta, filha? Ela deu de ombros. Sei lá. Ele parece perfeito demais. Esses homens charmosos costumam esconder algo. Eu ri. Sequei as mãos no pano de prato e segurei o rosto dela com carinho. Carol, você está preocupada comigo. Eu entendo. Mas Renato é diferente. Ele me respeita. Me trata bem. Não é como seu pai. Ela não disse mais nada. Mas lembro do olhar dela naquele dia. Não era desconfiança. Era algo mais profundo. Algo que eu deveria ter percebido. Renato e eu nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples no cartório, com alguns amigos e Carolina como testemunha. Ela estava bonita naquele dia, de vestido rosa claro, cabelo solto. Sorriu nas fotos, abraçou Renato, disse que torcia pela nossa felicidade. E eu acreditei. Os primeiros anos foram bons. Renato se mudou para o meu apartamento. Dividia as contas comigo. Era carinhoso, presente. Não tínhamos uma paixão avassaladora, mas havia companheirismo. Eu achava que isso era o suficiente, que amor maduro era isso. Respeito, parceria, rotina tranquila. Carolina continuou em Florianópolis. Ligava toda semana. Vinha para São Paulo nas férias e feriados.
Renato sempre a tratou bem. Perguntava sobre os estudos, sobre os namorados que ela teve, oferecia conselhos. Eu ficava feliz de ver os dois conversando, rindo juntos. Achava que tinha conseguido construir uma família de verdade. Mas a verdade, eu descobriria depois, é que nem tudo que parece família é família. E nem todo sorriso significa lealdade. Há 3 meses, comecei a sentir dores abdominais fortes. Fui ao médico. Depois de alguns exames, o diagnóstico veio. Miomas uterinos grandes, que precisavam ser removidos com urgência. A cirurgia seria delicada. Histerectomia parcial. Recuperação lenta, cerca de 6 semanas em repouso absoluto. Quando contei para Renato, ele franziu a testa. É sério assim? É. Mas o médico disse que é uma cirurgia comum. Vou ficar bem. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Não perguntou se eu estava com medo. Não ofereceu apoio emocional. Apenas voltou a assistir televisão. Liguei para Carolina naquela noite. Ela estava no trabalho, num estúdio de design em Florianópolis. Quando contei sobre a cirurgia, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, você vai ficar bem, né? Vou, filha. É só uma cirurgia. Nada demais. Você não vai ficar sozinha, vai? O Renato vai cuidar de você? Hesitei. Ele está ocupado com o trabalho, mas vou dar um jeito. Não, mãe. Eu vou. Vou tirar uns dias de folga e ir aí cuidar de você. Senti o peito apertar. Carol, você não precisa. Sei que está ocupada. Mãe, eu quero. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Não vou deixar você se recuperar sozinha. Desliguei o telefone emocionada. Senti que, apesar de tudo, tinha criado uma filha com coração. Uma filha que me amava, que estaria ao meu lado quando eu mais precisasse. Como eu estava enganada. A cirurgia aconteceu numa terça-feira de manhã, no Hospital Sírio-Libanês. Renato me levou, mas não ficou. Disse que tinha reunião importante no trabalho e que voltaria à tarde. Passei pela cirurgia sozinha. Acordei na recuperação com dor, enjoo, a sensação de que meu corpo não era mais meu. Renato apareceu no fim da tarde, com uma expressão cansada. Ficou meia hora mexendo no celular e foi embora dizendo que precisava resolver um problema na empresa. Passei a noite no hospital sozinha, ouvindo os bips das máquinas, sentindo a solidão pesar no peito. No dia seguinte, recebi alta. Renato me buscou, me ajudou a entrar no carro, mas o caminho até em casa foi silencioso. Ele dirigia com a mandíbula travada, como se estivesse irritado. Quando chegamos ao apartamento, ele me ajudou a deitar na cama e disse: "Vou sair para comprar suas medicações. Já volto." Demorou 3 horas. Quando voltou, jogou a sacola da farmácia na mesinha de cabeceira e foi direto para a sala assistir futebol. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, me perguntando como tinha chegado àquele ponto. Onde estava o homem que me levava flores? Que dizia que eu era especial? Será que ele sempre foi assim e eu nunca tinha percebido? Na manhã seguinte, Carolina ligou. Estava chorando. "Mãe, eu não aguento saber que você está aí sofrendo. Não consigo trabalhar. Não consigo pensar em outra coisa. Vou para São Paulo hoje mesmo." "Filha, não precisa. Está tudo bem." "Não está, mãe. Eu sei que não está. O Renato está cuidando bem de você?" Fiquei em silêncio. Não queria admitir que meu marido mal olhava para mim. "Ele está ocupado", murmurei. "Então tá decidido. Vou pegar o voo da tarde. Chego aí hoje à noite. Vou cuidar de você, mãe, como você sempre cuidou de mim." Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Senti um alívio imenso. Não estaria mais sozinha. Mas eu não sabia que, ao abrir a porta para minha filha, estava abrindo a porta para a maior traição da minha vida. Carolina chegou às 9 da noite daquela quinta-feira. Renato foi buscá-la no aeroporto. Ouvi quando eles entraram no apartamento. As vozes baixas no corredor. O som da mala sendo arrastada. Ela entrou no meu quarto com um sorriso largo, os olhos brilhando. "Mãe!" Ela se aproximou da cama, segurou minha mão e beijou minha testa. "Como você está?" "Melhor agora que você chegou", respondi, emocionada. Ela se sentou na beirada da cama, ainda segurando minha mão. Usava uma blusa branca justa, calça jeans, cabelo solto caindo sobre os ombros. Estava bonita, mais mulher do que eu lembrava. "Você comeu? Tomou os remédios direito?" "Tomei. O Renato me ajudou." Ela olhou para a porta, onde Renato estava encostado, os braços cruzados, observando. "Obrigada por cuidar dela, Renato." Ele deu um sorriso. "Claro, ela é minha esposa." Havia algo estranho no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear,
mas estava cansada demais, dopada demais para analisar. Carolina ficou comigo a noite toda. Me ajudou a tomar banho, trocou o meu curativo, preparou um chá. Era atenciosa, carinhosa, exatamente como eu esperava que fosse. Senti que tinha feito tudo certo como mãe, que tinha criado uma filha boa. Mas na manhã seguinte, algo mudou. Acordei com Carolina entrando no quarto, segurando uma bandeja com café, torradas e suco. Ela sorriu. Bom dia, mãe. Trouxe seu café da manhã. Sentei na cama devagar, sentindo a dor na barriga. Ela colocou a bandeja na minha frente e se sentou ao meu lado. Tomou o remédio? Perguntou. Ainda não. Ela pegou a caixinha de comprimidos na mesinha de cabeceira e separou 2. Toma agora, vai, pra dor não voltar. Eu franzi a testa. Carol, eu só tomo 1. O médico recomendou 1 a cada 8 horas. Ela sorriu. Mãe, eu conversei com o Renato. Ele disse que você passou a noite toda se revirando de dor. É melhor tomar 2, pelo menos nos primeiros dias. Vai te ajudar a dormir melhor. Mas o médico... Mãe, confia em mim. Eu pesquisei. Não vai te fazer mal. Você precisa descansar. Olhei para ela. Havia algo insistente no tom de voz. Algo que não combinava com preocupação. Mas eu estava exausta. E ela era minha filha. Tomei os 2 comprimidos. Em meia hora, senti uma sonolência pesada me puxando para baixo. Tentei resistir, mas meu corpo não obedecia. Fechei os olhos e apaguei. Quando acordei, já era tarde. O apartamento estava silencioso. Olhei para o relógio no criado mudo. 2:30 da tarde. Tinha dormido quase 5 horas. Chamei por Carolina. Ninguém respondeu. Chamei por Renato. Silêncio. Então ouvi. Um riso baixo, abafado, vindo do quarto de hóspedes. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Muito errado. Levantei da cama, ignorando a dor que rasgava minha barriga. Coloquei os pés no chão, segurei na parede para me equilibrar e caminhei devagar pelo corredor. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Havia luz acesa lá dentro. Empurrei a porta e vi Carolina e Renato, sentados na cama, muito próximos. Ela ria, a mão dele no ombro dela. Eles se viraram ao mesmo tempo quando me viram parada na porta. O sorriso de Carolina desapareceu. Renato se afastou rapidamente. Raquel, ele disse levantando. O que você está fazendo em pé? Você deveria estar descansando. Eu não conseguia falar. Meu cérebro tentava processar o que tinha acabado de ver. A proximidade dos 2, a intimidade, o jeito como ela olhava para ele. Mãe, você me assustou, Carolina disse, levantando também. Estava só conversando com o Renato. Ele estava me contando umas histórias engraçadas do trabalho. Ela veio até mim, segurou meu braço. Vem, mãe. Você precisa voltar para a cama. Não pode forçar. Deixei que ela me levasse de volta ao quarto. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Algo tinha acordado. E naquela noite, eu saberia a verdade. Naquela noite, fingi que tomei o remédio. Carolina entrou no meu quarto às 10 horas, como tinha feito na noite anterior, segurando o copo d'água e os 2 comprimidos. Sorriu com aquele jeito doce, preocupado. Mãe, hora do remédio. Vai te ajudar a dormir bem. Peguei os comprimidos da mão dela, levei à boca, tomei um gole de água, mas não engoli. Mantive os comprimidos embaixo da língua, esperando ela sair do quarto. Boa noite, mãe. Qualquer coisa me chama, tá? Boa noite, filha. Ela apagou a luz e fechou a porta. Esperei alguns segundos, cuspi os comprimidos na palma da mão e os joguei no lixo do banheiro. Deitei na cama, de olhos abertos, o coração batendo forte no peito. Não sabia exatamente o que estava esperando, mas sabia que algo estava errado. Aquela cena que tinha visto mais cedo, Carolina e Renato no quarto de hóspedes, próximos demais, íntimos demais, não saía da minha cabeça. Fiquei ali, imóvel, ouvindo os sons do apartamento, a televisão ligada na sala, Renato rindo de algo. Depois, silêncio. Passos pelo corredor, a porta do quarto de hóspedes se abrindo e fechando. Olhei para o relógio. 00:15. Esperei mais. 1 hora da manhã. Silêncio total. 2 horas. Nada. Comecei a achar que estava enlouquecendo, que a dor, os remédios, a cirurgia tinham mexido com minha cabeça. Talvez eu tivesse visto algo inocente e transformado em traição, porque estava vulnerável, carente, assustada. Mas então, às 2:53 da manhã, ouvi a porta do quarto de hóspedes se abrindo devagar, passos leves no corredor.
tentando não fazer barulho, e então, outra porta se abrindo. A do meu quarto. Fechei os olhos rapidamente, controlei a respiração, fingi estar dormindo profundamente. Alguém entrou. Ficou parada perto da cama por alguns segundos. Senti o cheiro do perfume de Carolina, aquele perfume doce, floral, que ela usava desde os 20 anos. Ela esperou, testando se eu estava mesmo dormindo. Depois saiu, fechando a porta com cuidado. Meu coração disparou. Esperei mais 1 minuto, 2. Então, devagar, me levantei da cama. A dor na barriga era insuportável, mas ignorei. Coloquei os pés descalços no chão frio, caminhei até a porta e a abri sem fazer barulho. O corredor estava às escuras, mas havia uma fresta de luz embaixo da porta do quarto de hóspedes. E vozes baixas, vozes sussurrando. Caminhei pelo corredor, cada passo uma agonia. Segurei na parede para não cambalear. Cheguei até a porta, encostei o ouvido e ouvi. Você tem certeza que ela está dormindo? Era a voz de Renato, baixa, tensa. Tenho. Dei 2 comprimidos para ela de novo. Ela vai dormir até amanhã de tarde. A voz de Carolina, tranquila, sem nenhum traço de culpa. Silêncio. Depois um som que fez meu estômago revirar. Um beijo. Encostei a testa na porta, fechei os olhos. Não conseguia acreditar. Não conseguia processar. Mas precisava ver. Precisava ter certeza. Girei a maçaneta devagar. A porta se abriu alguns centímetros e então vi Carolina e Renato, na cama, beijando-se, as mãos dele no rosto dela, as mãos dela no peito dele. Não havia dúvida, não havia inocência possível. Minha filha, meu marido. Não fiz barulho, não gritei. Apenas fechei a porta devagar, voltei para o corredor, entrei no meu quarto e deitei na cama. E ali, sozinha no escuro, senti algo dentro de mim quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. A dor que senti não foi de surpresa, foi de confirmação. No fundo, eu sempre soube. Não dormi aquela noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, repassando cada detalhe dos últimos anos, cada visita de Carolina, cada olhar trocado entre ela e Renato, cada vez que ele tinha viajado a trabalho para Florianópolis. Ele tinha ido lá 7 vezes nos últimos 2 anos. Sempre sozinho, sempre a trabalho. Carolina tinha vindo para São Paulo 16 vezes no mesmo período. Sempre ficava no quarto de hóspedes. Sempre ficava vários dias. Como eu não tinha visto, como tinha sido tão cega, tão estúpida, tão patética. E então me lembrei da primeira vez que Carolina conheceu Renato, 10 anos atrás. Do jeito como ela tinha olhado para ele. Não era desconfiança, era atração. Ela tinha 20 anos. Ele, 46, a mesma idade que eu. E ali, naquela primeira tarde de domingo, com macarronada e vinho, enquanto eu ria na cozinha achando que estava construindo uma família, minha filha e meu futuro marido tinham se olhado pela primeira vez, e algo tinha começado. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem, silenciosas, doloridas, mas não de fraqueza, de raiva, porque eles não tinham apenas me traído, eles tinham me roubado 10 anos da minha vida. Tinham transformado meu casamento numa mentira. Minha relação com minha filha numa farsa. Eles tinham me feito de idiota. E agora eles achavam que eu estava dopada, vulnerável, indefesa. Mas não estava. Não mais. Na manhã seguinte, quando Carolina entrou no quarto com o café da manhã, eu estava sentada na cama, perfeitamente acordada. Ela parou na porta, surpresa. Mãe, você já acordou? Já. Dormi bem. Ela entrou, colocou a bandeja na minha frente. Percebi a tensão nos ombros dela, a forma como evitava meu olhar. Você tomou o remédio ontem à noite? Tomei. Por que a pergunta? Nada. É que você costuma dormir até mais tarde. Achei que eu ia dormir o dia todo de novo. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. É que você precisa descansar, mãe. Se recuperar direito. Onde está o Renato? Foi trabalhar cedo. Tinha reunião. Assenti. Peguei a xícara de café, tomei um gole, olhei para minha filha, essa mulher de 30 anos que eu tinha criado sozinha, que eu tinha amado com cada fibra do meu ser, e senti um vazio no peito. Carol, posso te perguntar uma coisa? Ela ficou tensa. Claro, mãe. Você é feliz? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Como assim? Com sua vida, com suas escolhas. Você é feliz?
Ela desviou o olhar. Eu acho que sim. Por quê? Só curiosidade. Tomei outro gole de café. Às vezes a gente acha que é feliz, mas está só fingindo, enganando os outros, enganando a si mesma. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Medo? Culpa? Desafio? Mãe, você está bem? Acho que esses remédios estão te deixando estranha. Sorri. Estou ótima, filha. Melhor do que nunca, na verdade. Ela saiu do quarto logo depois, dizendo que ia lavar a louça. Mas eu sabia. Ela ia ligar para Renato. Ia dizer que eu estava acordada, lúcida, diferente. E eu queria que ela ficasse nervosa, porque a partir daquele momento eu não seria mais a vítima passiva, seria a caçadora. Nos dias seguintes, comecei a observar, a prestar atenção, a juntar as peças. Percebi como Carolina sempre encontrava uma desculpa para ficar sozinha no apartamento quando Renato voltava do trabalho. Como ela oferecia para ir ao mercado exatamente no horário que eu costumava dormir. Como os dois trocavam olhares rápidos quando achavam que eu não estava vendo. Percebi também como Renato tinha mudado nos últimos anos. Como tinha se tornado distante, frio, irritadiço comigo. Como nunca mais tinha me tocado com desejo. Como sempre arrumava desculpas para não termos intimidade. Estou cansado. Tenho dor de cabeça. Não estou no clima. Eu tinha acreditado. Tinha achado que era normal. Que casamentos longos eram assim. Que o desejo diminuía com o tempo. Mas não era isso. Ele simplesmente não me queria mais. Porque queria ela. Na quarta-feira, 5 dias depois da cirurgia, Carolina disse que precisava voltar para Florianópolis no fim de semana. Que o trabalho estava cobrando. Que não podia ficar mais tempo. Mas você vai ficar bem, mãe? Consegue se virar sozinha? Consigo, filha. Você já me ajudou muito. O Renato vai cuidar de você, né? Vai. Não se preocupe. Ela sorriu, mas havia alívio naquele sorriso. Alívio por poder ir embora, por não precisar mais fingir. Naquela noite, depois que Carolina foi dormir, entrei no escritório e liguei o computador. Criei um e-mail anônimo e comecei a investigar. Procurei o nome de Renato nas redes sociais de Carolina. Encontrei fotos antigas, comentários, curtidas, interações que datavam de anos atrás. Depois fui nos extratos bancários. Renato e eu tínhamos conta conjunta, mas ele também tinha uma conta pessoal. Consegui acessar. Ele tinha deixado a senha salva no computador. Idiota. E lá estava. Transferências mensais para Carolina. R$ 500, R$ 1.000, às vezes 2.000. Pagamentos de hotéis em Florianópolis, jantares, passagens aéreas que não eram a trabalho. Tudo ali. Tudo documentado. A traição tinha começado há pelo menos 5 anos. Talvez mais. E eu, cega, confiante, patética, não tinha visto nada. Imprimi tudo. Salvei tudo. Guardei numa pasta que escondi no armário do quarto de hóspedes, atrás das toalhas antigas que ninguém usava. E comecei a planejar. Na sexta-feira, Carolina fez as malas. Renato se ofereceu para levá-la ao aeroporto. Eu estava na sala quando eles saíram. Carolina se despediu com um abraço apertado. Cuida-se, mãe. Qualquer coisa me liga. Pode deixar, filha. Obrigada por tudo. Renato colocou a mala dela no carro. Antes de entrar, ele olhou para mim pela janela. Havia algo no olhar dele. Culpa? Desafio? Alívio? Não importava. Eles saíram. Fui até o quarto de hóspedes. Olhei para a cama, onde tinha visto os dois juntos. Senti a raiva subir, quente e afiada. Mas não deixei que me consumisse. Porque raiva sem estratégia é só desespero. E eu não estava desesperada. Estava planejando. Voltei para o meu quarto, sentei na cama e peguei o telefone. Liguei para minha advogada, uma mulher competente que tinha me ajudado no meu divórcio anterior há 20 anos. Doutora Patrícia? É a Raquel. Preciso marcar uma consulta urgente. É sobre divórcio. Ela ficou surpresa, mas profissional. Claro, Raquel. Pode vir na segunda-feira? Posso. E doutora, vai ser um caso complicado. Preciso que seja sigiloso. Pode confiar em mim. Desliguei. Olhei para o teto. Respirei fundo. E então, pela primeira vez em 10 anos, sorri de verdade. Porque eles achavam que tinham vencido. Que tinham me enganado. Que eu era fraca, ingênua, controlável. Mas estavam enganados. Eu era a mulher que tinha criado uma filha sozinha. Que tinha construído uma carreira do zero. Que tinha sobrevivido a um casamento abusivo
e tinha se reconstruído. E agora, eu ia me reconstruir de novo. Não com perdão, com justiça. Renato voltou do aeroporto 2 horas depois. Entrou no apartamento com aquela cara de quem tinha cumprido uma obrigação chata. Jogou as chaves na mesinha da entrada e foi direto para o quarto trocar de roupa. Eu estava na cozinha, preparando um chá. Ele passou por mim sem dizer uma palavra. Renato, chamei. Ele parou, virou. O quê? A Carol chegou bem no aeroporto? Chegou. Já deve estar embarcando. Que bom. Tomei um gole do chá. Senti falta dela nesses dias. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Depois deu de ombros. Ela é uma boa filha. E saiu. Fiquei ali, segurando a xícara, sentindo o peso daquela frase. Ela é uma boa filha. A mentira era tão descarada que quase dava vontade de rir. Mas não ri, porque agora não era hora de emoção. Era hora de ação. Na segunda-feira de manhã, Renato saiu para o trabalho como sempre. Assim que a porta se fechou, me arrumei, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, e fui para o escritório da doutora Patrícia. Ela me recebeu numa sala elegante no Itaim, com vista para a Faria Lima. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto grisalho, óculos de armação fina, postura ereta. O tipo de advogada que inspira confiança só de olhar. Raquel, que bom te ver. Senta, por favor. Ela apontou para a poltrona em frente à mesa. Me conta o que está acontecendo. Sentei devagar, ainda sentindo a dor da cirurgia. Respirei fundo. Descobri que meu marido está tendo um caso. Há anos. Ela assentiu, pegando uma caneta. Entendo. E você tem provas? Tenho. Extratos bancários com transferências, reservas de hotel, passagens. Tudo documentado. Ótimo. Isso facilita bastante. E vocês têm bens em comum? Sim. O apartamento onde moramos é meu. Comprei antes de nos casarmos. Mas fizemos algumas reformas com o dinheiro dos dois. Temos uma conta conjunta também. E um carro no nome dele, mas que foi financiado com o dinheiro da conta conjunta. Ela fazia anotações. Entendi. E filhos em comum? Hesitei. Senti o estômago revirar. Não, mas eu tenho uma filha de um casamento anterior. Certo. E ela está envolvida na situação? Fechei os olhos, respirei fundo e então falei. Ela é a amante. O silêncio que seguiu foi pesado. Doutora. Patrícia parou de escrever e me olhou com uma expressão que misturava choque e compaixão. Raquel, minha filha e meu marido. Há pelo menos 5 anos, talvez mais. Minha voz estava firme, mas sentia as lágrimas querendo sair. Segurei. Ela veio aqui supostamente para cuidar de mim depois da cirurgia, mas era só uma desculpa para ficar perto dele. Doutora Patrícia colocou a caneta na mesa e se inclinou para a frente. Raquel, eu sinto muito, muito mesmo. Não consigo imaginar o que você está sentindo. Estou sentindo raiva. Olhei nos olhos dela. E quero justiça. Ela assentiu. E vai ter. Vamos fazer um divórcio litigioso. Com essas provas, você fica com a maior parte dos bens. O apartamento é seu. Isso já está garantido. A conta conjunta será dividida, mas podemos argumentar que ele usou o dinheiro de forma fraudulenta para manter a relação extraconjugal. Isso pesa a seu favor. E quanto tempo vai levar? Depende. Se ele aceitar os termos, pode ser rápido. 3, 4 meses. Se ele contestar, pode demorar 1 ano ou mais. Eu quero que seja rápido, mas quero que ele pague pelo que fez. Ele vai pagar, Raquel. Financeiramente, com certeza. Ela fez uma pausa. E emocionalmente? Bem, isso não depende da justiça. Depende de você. Assenti. Saímos dali com um plano. Doutora Patrícia iria preparar os papéis do divórcio. Eu iria juntar mais provas, mensagens, e-mails, qualquer coisa que pudesse fortalecer o caso. E quando tudo estivesse pronto, eu confrontaria Renato, mas não antes de confrontar Carolina. Cheguei em casa ao meio-dia. Renato ainda estava no trabalho. Fui direto para o escritório e liguei o computador. Acessei o e-mail dele de novo. Ele era tão arrogante que nunca imaginou que eu descobriria a senha. E lá estava. Uma troca de mensagens recente entre ele e Carolina. Renato, ela já está melhor. Acho que não vai precisar mais de você aqui. Carolina. Ainda bem. Estava ficando difícil fingir. Quando você vem para Floripa? Renato. Mês que vem. Vou inventar uma reunião. Carolina. Não aguento mais esperar. Renato. Eu também não. Mas precisamos ter paciência. Ela não pode desconfiar. Carolina. E se a gente simplesmente contasse? Acabava logo com isso. Renato. Não.
Ainda não. Ela tem o apartamento no nome dela. Se a gente fizer isso agora, vou perder tudo. Preciso esperar o momento certo. Carolina. Tá, mas eu tô cansada de esconder. Renato. Eu sei, amor. Logo a gente fica junto. Prometo. Amor. Ele chamou minha filha de amor. Imprimi tudo. Salvei tudo. Coloquei na pasta com as outras provas. Depois, sentei na cadeira e deixei a realidade me atingir. Eles estavam planejando ficar juntos. Estavam apenas esperando o momento certo. Ou seja, o momento em que Renato conseguisse garantir que não perderia nada financeiramente. Ele nunca me amou. E ela, minha filha, fechei os olhos, respirei fundo. Não podia desabar agora. Não quando estava tão perto de conseguir justiça. Naquela noite, quando Renato voltou do trabalho, preparei o jantar. Macarrão ao molho branco, como ele gostava. Coloquei a mesa, acendi velas, abri uma garrafa de vinho. Ele entrou na cozinha e parou, surpreso. O que é isso? Jantar. Achei que a gente podia ter uma noite tranquila. Faz tempo que não fazemos isso. Ele franziu a testa, desconfiado. Raquel, você acabou de sair de uma cirurgia. Não devia estar se esforçando assim. Estou bem. Quero fazer isso. Sorri. Senta. Ele hesitou, mas sentou. Serviu o vinho. Nos sentamos um de frente para o outro, como um casal normal. Como se não houvesse segredos. Como se não houvesse traição. Como foi o dia? Perguntei, cortando o macarrão. Normal. Reuniões chatas. Ele tomou um gole de vinho. E o seu? Também normal. Fiquei em casa descansando. Fiz uma pausa. Senti sua falta. Ele me olhou com uma expressão estranha. É mesmo? É. A gente tem se afastado muito, Renato. Acho que precisamos reconectar. Raquel, eu sei que não tenho sido a melhor esposa. Trabalho demais, fico cansada, não dou atenção. Mas quero mudar isso. Olhei nos olhos dele. Quero que a gente volte a ser como era antes. Ele desviou o olhar. Não sei se é tão simples assim. Por que não? Porque... Ele suspirou. As coisas mudam, Raquel. As pessoas mudam. Não dá para voltar atrás. Você não me ama mais? Silêncio. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para o prato, a mandíbula tensa. E naquele silêncio, tive minha resposta. Entendo. Coloquei o garfo no prato. Tem outra pessoa? Ele levantou a cabeça bruscamente. O quê? Não. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Raquel, você está agindo estranho. O que está acontecendo? Sorri. Nada. Só estou tentando salvar meu casamento. Mas vejo que você não quer ser salvo. Levantei da mesa, peguei meu prato e levei para a pia. Ele ficou sentado, tenso, observando. Raquel, não precisa explicar, Renato. Eu entendo. Olhei para ele por cima do ombro. Só espero que você não se arrependa. E saí da cozinha. Nos dias seguintes, continuei agindo normalmente. Cordial, educada, distante. Renato ficou confuso. Esperava uma briga, acusações, lágrimas, mas não dei nada disso a ele, porque eu tinha um plano maior. Na quinta-feira, liguei para Carolina. Mãe, como você está? Melhor, filha. A recuperação está indo bem. Que bom. E o Renato? Está cuidando de você? Está sim. Ele tem sido atencioso. Fiz uma pausa. Carol, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz? De verdade? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, por que você fica perguntando isso? Porque eu sou sua mãe e quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis. Que tipo de escolhas? As escolhas que você precisa fazer. Aquelas que você vem adiando há anos. Outro silêncio. Mãe, você está bem? Está tomando os remédios direito? Sorri. Estou ótima, filha. Melhor do que nunca, na verdade. Respirei fundo. Só queria que você soubesse de uma coisa. O quê? Que eu sempre vou te amar. Não importa o que aconteça, não importa o que você fez. Você é minha filha, e isso nunca vai mudar. Ouvi a respiração dela falhar. Mãe, mas isso não significa que vou aceitar ser desrespeitada. Por você. Ou por qualquer outra pessoa. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando, Carolina. Silêncio. Longo. Pesado. Eu preciso desligar. Tudo bem, filha. A gente se fala em breve. Desliguei. E então esperei. Porque sabia que ela ia ligar para Renato. Ia contar sobre a conversa estranha. Ia dizer que eu sabia de algo. E eles iam entrar em pânico. Era exatamente isso que eu queria. 2 horas depois, Renato chegou em casa. Estava pálido, nervoso.
Raquel, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Você ligou para a Carolina hoje. Liguei. E daí? E disse umas coisas estranhas. Ela ficou preocupada. Que coisas? Ele me olhou, tentando decifrar se eu estava fingindo ou se realmente não sabia de nada. Você disse que ela sabia do que você estava falando. Do que você estava falando, Raquel? Sorri. De nada, Renato. Só uma conversa de mãe e filha. Por que você está tão nervoso? Eu não estou nervoso. Está sim. Olha como suas mãos estão tremendo. Ele escondeu as mãos nos bolsos. Raquel, você está agindo muito estranho desde a cirurgia. Acho que você deveria voltar no médico. Talvez esses remédios estejam te fazendo mal. Talvez. Me levantei do sofá, caminhei até ele. Ou talvez eu esteja apenas vendo as coisas com mais clareza. Que clareza? A clareza de quem finalmente acordou. Ele me olhou nos olhos, e naquele momento, soube que ele sabia. Sabia que eu sabia. Raquel? Não, Renato. Não agora. Passei por ele e fui para o quarto. Estou cansada. Boa noite. Tranquei a porta. E do outro lado, ouvi o som dele socando a parede. Na sexta-feira, doutora Patrícia me ligou. Raquel, os papéis estão prontos. Você quer que eu envie para ele ou você prefere entregar pessoalmente? Eu entrego. Tem certeza? Pode ser difícil. Tenho certeza. Quero ver a cara dele. Entendo. Então, quando você quiser, me avisa. Eu envio os papéis para você. Pode enviar hoje mesmo. Vou entregar amanhã. Amanhã é sábado. Eu sei. É exatamente por isso. No sábado de manhã, acordei cedo. Renato ainda estava dormindo. Fui até o escritório, peguei a pasta com todas as provas e coloquei na mesa da sala. Depois, fui para a cozinha e fiz café. Quando Renato acordou e saiu do quarto, encontrou a pasta aberta. Os extratos bancários, as conversas impressas, as reservas de hotel, as transferências para a Carolina. Tudo ali, exposto, sem piedade. Ele ficou parado, olhando, o rosto ficando branco. Entrei na sala segurando 2 xícaras de café. Bom dia? Café? Ele me olhou, os olhos arregalados, a boca aberta. Raquel, Você vai precisar de um advogado. Coloquei a xícara na mesa ao lado da pasta. Os papéis do divórcio estão ali também. Pode ler com calma. Raquel, deixa eu explicar. Não precisa explicar. Está tudo muito claro. Foi um erro. Eu não queria que acontecesse, mas 5 anos não é um erro, Renato. É uma escolha. Ele se aproximou, tentou segurar minha mão. Por favor, a gente pode conversar sobre isso. A gente pode... Puxei minha mão. Não toca em mim. Raquel, você tem até o fim do mês para sair daqui. O apartamento é meu. Você pode levar suas coisas, mas não leva mais nada que não seja seu. Entendeu? Ele ficou me olhando, incrédulo. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Assina os papéis e facilita para os dois. Ou a gente resolve isso no tribunal. A escolha é sua. Peguei minha xícara de café e fui para o quarto. Tranquei a porta. E do outro lado, ouvi o som dele gritando meu nome. Mas não abri, porque pela primeira vez em 10 anos, eu era livre. Renato não saiu naquele dia, nem no seguinte. Ficou circulando pelo apartamento como um fantasma, tentando conversar comigo, pedindo uma chance de explicar. Mas eu não dei. Não havia nada a explicar. Não havia desculpa que justificasse 5 anos de mentiras. Na segunda-feira, ele finalmente entendeu que eu não ia voltar atrás. Saiu de manhã para trabalhar e não voltou. Mandou uma mensagem à noite dizendo que ia ficar na casa de um amigo, até resolvermos isso com calma. Calma. Como se houvesse uma forma calma de lidar com traição. Mas não respondi. Apenas bloqueei o número dele, porque não tinha mais nada a dizer. Carolina me ligou na terça-feira. 3 vezes seguidas. Não atendi. Na 4ª tentativa, deixou uma mensagem de voz. A voz estava trêmula, desesperada. Mãe, por favor, atende. Eu preciso falar com você. Preciso explicar. Não é o que você está pensando. Mãe, por favor. Ouvi a mensagem. Deletei. E continuei minha vida. Porque ela tinha feito uma escolha. E agora teria que viver com as consequências. 2 semanas depois, doutora Patrícia me ligou. Raquel, o advogado dele entrou em contato. Renato quer negociar. Negociar o quê? Ele está disposto a assinar o divórcio, mas quer metade do valor da conta conjunta e uma compensação pelas reformas que ajudou a pagar no apartamento. E o que você acha?
Acho que ele não tem muita base legal, considerando as provas que temos. Mas se você quiser terminar isso rápido, podemos ceder um pouco, dar uns 30% da conta conjunta e esquecer as reformas. Não. Não? Ele não leva nada. Zero. Ele usou o dinheiro da nossa conta para bancar a amante. Para pagar hotéis, viagens, presentes, tudo documentado. Ele não tem direito a nada. Silêncio do outro lado. Raquel, se formos por esse caminho vai demorar mais. Vai ter audiência, contestação. Não me importo. Ele que lute se quiser. Mas não vou facilitar. Entendido. Vou comunicar ao advogado dele. Desliguei. E pela primeira vez em semanas, senti um sorriso verdadeiro no rosto. No mês seguinte, Renato apareceu no apartamento. Tocou a campainha às 9 da noite, num sábado frio de julho. Eu estava vendo televisão, de roupão, com uma xícara de chá nas mãos. Não abri. Ele tocou de novo. E de novo. E de novo. Até que gritou do outro lado da porta. Raquel, abre essa porta. Eu só quero conversar. Levantei do sofá, fui até a porta, mas não abri. Apenas falei do outro lado. Não temos nada para conversar, Renato. Fala com seu advogado. Raquel, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Posso. E estou fazendo. Eu perdi tudo. Perdi meu emprego, tô morando num quartinho de pensão, não tenho dinheiro para nada. Você quer me ver na rua? Você devia ter pensado nisso antes de me trair com minha filha. Silêncio. Depois, a voz dele, mais baixa, mais perigosa. Você é uma vadia fria e calculista. Sempre foi. Por isso que nunca te amei de verdade. Sorri. Eu sei, Renato. Sempre soube. Você sabia? Sabia. Do fundo do meu coração, eu sempre soube que você não me amava. Mas era conveniente, né? Ter uma esposa que pagava as contas, que não reclamava, que te deixava livre para fazer o que quisesse. Raquel. Mas acabou. Agora você vai ter que se virar sozinho. E descobrir que o mundo não é tão fácil quando você não tem ninguém para usar. Eu vou te processar. Vou provar que você é uma louca, que está inventando tudo isso. Vai fazer o quê, Renato? Negar as transferências bancárias? Negar as mensagens? Negar que chamou minha filha de amor? Encostei a testa na porta. Você perdeu. Aceita. Ouvi o som dele batendo na porta com força. Uma vez. 2 vezes. Peguei o telefone, disquei 190. Tem um homem tentando invadir meu apartamento. Preciso de ajuda. Ele ouviu. E parou. Você é louca. Louca e amarga. Espero que você fique sozinha pro resto da vida. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. O elevador descendo. E então, silêncio. Carolina tentou me ver pessoalmente. Apareceu no meu trabalho numa quinta-feira, 2 semanas depois do episódio com Renato. Estava esperando na recepção quando saí para o almoço. Usava um vestido simples, sem maquiagem, cabelo preso. Parecia ter emagrecido. Parecia pequena. Quando me viu, levantou, os olhos vermelhos. Mãe, passei direto por ela. Mãe, por favor. Ela veio atrás de mim. Só me dá 5 minutos. 5 minutos. Parei, virei e olhei nos olhos dela. Esses olhos que eu tinha olhado desde o dia que ela nasceu, que tinham me olhado com amor, com confiança, com admiração, e senti nada. O que você quer, Carolina? Quero te explicar. Quero que você entenda. Entender o quê? Que você dormiu com meu marido durante anos? Que veio para a minha casa fingindo se importar comigo, quando na verdade só queria estar perto dele? Que me drogou para poder trazer ele para o seu quarto sem que eu soubesse? Não foi assim. Eu me apaixonei por ele, mãe. Não foi intencional. Aconteceu. Aconteceu. Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo na boca. Paixão não acontece, Carolina. É uma escolha. E você escolheu. Todos os dias. Durante anos. Você escolheu ele. E escolheu me trair. Mãe, eu sei que errei. Eu sei. Mas eu preciso que você me perdoe. Eu não aguento isso. Não aguento te perder. Você já me perdeu. No dia que entrou naquele quarto com ele. Mãe, e sabe o que é pior? Não é nem a traição. É que você fingiu. Você me abraçou. Me chamou de mãe. Me disse que me amava. Tudo isso enquanto estava com meu marido nas minhas costas. As lágrimas corriam pelo rosto dela. Eu te amo, mãe. De verdade. Sempre amei. Foi por isso que foi tão difícil. Porque eu te amava, mas também amava ele. Não, você não me ama. Quem ama não trai.
Quem ama não mente. Quem ama respeita. Mãe, e você não me respeita. Nunca respeitou. Virei e comecei a caminhar. Mãe, espera. Por favor, me perdoa. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Parei mais uma vez. Olhei para ela por cima do ombro. Você quer fazer qualquer coisa? Então desaparece da minha vida. Não me liga. Não me procura. Não aparece no meu trabalho. Eu não tenho mais filha. Não fala isso. Eu não tenho mais filha. Repeti, deixando cada palavra cair como pedra. A Carolina que eu conheci morreu. E a mulher que está na minha frente é uma estranha. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da recepção do meu prédio comercial, soluçando, se desfazendo. E eu saí, sem olhar para trás. Os meses seguintes foram difíceis. Não por causa de Renato. Ele assinou os papéis do divórcio depois que o juiz negou todos os pedidos dele. Não ficou com nada. Zero, como eu tinha prometido. Foi difícil por causa de Carolina, porque no fundo, parte de mim ainda era mãe. Ainda sentia a dor de ter perdido minha filha. Ainda acordava no meio da noite pensando nela, lembrando de quando era criança, de quando me abraçava e dizia: "Te amo, mãe." Mas outra parte de mim, a parte mais forte, a parte que tinha acordado, sabia que não havia volta, que algumas traições não podem ser perdoadas. Não porque a pessoa não mereça perdão, mas porque o preço de perdoar é alto demais. E eu não estava disposta a pagar. 1 ano depois, vendi o apartamento. Não conseguia mais ficar ali. Cada cômodo tinha uma memória. Cada canto guardava uma mentira. Comprei um apartamento menor, mais moderno, na Vila Madalena. Só meu, só pra mim. Mudei minha rotina. Comecei a fazer terapia, academia, aulas de cerâmica. Retomei amizades antigas que tinha abandonado durante o casamento. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. E aos poucos, descobri algo que nunca tinha percebido antes. Eu era feliz sozinha. Não precisava de um homem para me completar. Não precisava de validação. Não precisava fingir ser menos do que era para não ameaçar o ego de ninguém. Eu era inteira, por mim mesma. Encontrei Renato por acaso, 2 anos depois, num supermercado no Itaim. Ele estava na fila do caixa, com uma sacola de compras pequena. Tinha engordado. O cabelo estava mais grisalho, mal cortado. Usava uma camisa amarrotada. Ele me viu. Ficou paralisado. Eu apenas dei um aceno breve e continuei minhas compras, porque ele não importava mais. Não era raiva, não era mágoa. Era simplesmente indiferença. Ele tinha se tornado irrelevante. Carolina tentou me contatar algumas vezes ao longo dos anos. E-mails, mensagens, cartas enviadas para o endereço antigo que eram devolvidas. Nunca respondi. Até que, 3 anos depois, recebi uma última mensagem dela. Mãe, eu sei que você não quer falar comigo, e eu respeito isso. Só queria que você soubesse que terminei com o Renato há 2 anos. Percebi que o que eu sentia não era amor. Era, não sei, carência, busca por atenção. Talvez raiva de você, inconscientemente, por ter reconstruído sua vida depois do divórcio do meu pai enquanto eu me sentia invisível. Não estou te pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que eu entendo agora. E que sinto muito, muito mesmo. Espero que você seja feliz. Você merece. Li a mensagem 3 vezes e não respondi, porque não havia nada a dizer. Algumas pontes, quando queimadas, não são reconstruídas. E tudo bem. Hoje tenho 61 anos. Moro sozinha no meu apartamento na Vila Madalena, com 2 gatas que adotei do abrigo. Trabalho menos, viajo mais, tenho amigas verdadeiras, tenho paz. Às vezes, ainda penso em Carolina. Me pergunto como ela está, se é feliz, se encontrou o que procurava, mas não busco respostas, porque aprendi que nem toda história tem final feliz, e nem toda relação pode ser salva. Aprendi que perdoar não significa voltar, que amar alguém não significa aceitar qualquer coisa. Que família não é quem compartilha sangue, é quem compartilha respeito. E aprendi, principalmente, que eu posso sobreviver sozinha, que posso me reerguer, que posso ser feliz, completa, inteira, sem precisar de ninguém que não me valorize. A cirurgia que fiz há 5 anos removeu miomas do meu útero, mas a verdadeira cirurgia, a que realmente mudou minha vida, foi a que removia as pessoas tóxicas do meu coração. E essa, sim, me curou de verdade. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que passou por algo parecido,
ou se simplesmente quer apoiar esse canal, deixa seu like, se inscreve e compartilha, porque histórias como essa precisam ser contadas, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas e que sempre, sempre é possível recomeçar. Obrigada por assistir. Até a próxima história.